Bom dia, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja sempre o nome do Senhor. Deus não só criou todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas. E isso já mostra como Ele é um Deus bondoso, gracioso, misericordioso, porque apesar do pecado ter entrado no mundo, Ele permanece cuidando do mundo. O dilúvio, ele foi a purificação do mundo, mas após o dilúvio, Deus prometeu não acabar, não dar fim à criação. Isso mostra que o seu propósito é preservá-la e restaurá-la. Então a bondade do Senhor está presente na criação o tempo inteiro. E isso é importante de ser observado. Deus está manifestando sua bondade o tempo inteiro, inclusive na paciência com a qual Ele suporta os pecadores e dar a eles a oportunidade ao arrependimento. Mas nós gostaríamos de ver o versículo 11, que fala especificamente sobre a providência de Deus a respeito da manutenção da vida. E o Senhor Jesus nos ensinou a orar, a oração dominical. Vamos ver a partir do iniciozinho, para que a gente possa estar sempre inteirado de toda a oração. Nós vamos focar no versículo 11 de Mateus capítulo 6. Diz assim Jesus em sua oração modelo: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Esse é o nosso foco. Jesus nos ensina a orar e pedir do Senhor o pão nosso de cada dia. Observe algumas questões importantes. A primeira é essa dependência do Senhor. Isso faz com que nós nos esvaziemos da ideia de que tudo depende da gente. Ou seja, minha força, minha inteligência, minha capacidade. Na verdade, na oração você já está dizendo que depende do Senhor. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Então, significa que apesar de você trabalhar, e deve ser responsável, como diz Provérbios 6, vai ter com a formiga preguiçoso, ou seja, nada de comodismo, trabalho. Trabalho é uma ordem divina e é uma bênção do Senhor para nós. Mas nós reconhecemos que Ele é quem provê todas as coisas graciosamente, ainda que através do trabalho. Porque a saúde é dada pelo Senhor, as portas abertas dadas pelo Senhor. A chuva que cai e rega a terra para que frutifique também vem do Senhor. Ou seja, ainda que a gente trabalhe, reconhecemos que tudo vem do Senhor. Salmo 127, versículo 1 diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Eles trabalham, mas Deus frutifica o seu trabalho, abençoa o seu trabalho, mesmo quando estão dormindo. Porque o Senhor é a fonte de tudo aquilo que nós precisamos. E o Senhor Jesus, mais à frente, vai inclusive ensinar isso. Olha, Deus sabe tudo o que vocês precisam. Apenas busquem o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Então, nós, na oração dominical, nós estamos reconhecendo a nossa dependência do Senhor. E nessa dependência, estamos reconhecendo a bondade do Senhor. Por quê? Caso contrário, nós iríamos pedir de Deus o quê? Se Ele não estivesse disposto a nos abençoar. A bondade de Deus está sendo manifesta nessa oração. Ou seja, estamos reconhecendo que Deus é bom, que Ele nos sustenta, que Ele nos abençoa, que Ele cuida de nós, que Ele é a razão de tudo. Estamos reconhecendo. E lembrando que é assim que a Escritura nos ensina em Gênesis capítulo 1. Após ter criado todas as coisas, inclusive o homem, Deus disse: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Veja que o próprio Deus foi quem teve a ideia de criar os alimentos. Eu gosto de lembrar que os alimentos, eles não apenas
são uma necessidade, mas são um prazer também. Mostra mais ainda a bondade do Senhor. Se já é bondade do Senhor, nos dá o mantimento, ou seja, aquilo que é necessário para a nossa vida. Agora reflita, Deus criou os alimentos com gosto, e esse gosto nos causa prazer, nos causa alegria. Nós comemos não porque apenas estamos com fome, famintos, necessitados, e vamos morrer se não comermos. Nós comemos por prazer, nós escolhemos o que comer. E todo o alimento foi criado por Deus. Você pode até dizer assim, a pizza não foi, o homem foi quem inventou a pizza. Bom, podemos dizer duas questões sobre isso. A primeira é que a farinha que faz a pizza, os demais ingredientes que estão presentes na pizza, todos eles terão uma fonte que é uma fonte natural. Todos eles. O homem desenvolveu aquilo que Deus criou. O alimento que vem da terra, os animais, inclusive, que foram dados ao homem para também se alimentar. Então, toda fonte, toda a origem vem do Senhor. Então, Deus mostra a sua bondade para conosco, também nos dando o prazer de comer. Comemos com prazer, com alegria, e isso é bom. Nós estejamos comendo com prazer, com alegria. E isso vem de Deus, que nos dá o alimento, sua graça, sua misericórdia. A Escritura nos diz, no Salmo 145, versículo 15, em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Tudo vem do Senhor. Então, na oração, nós estamos reconhecendo a dependência e também estamos reconhecendo a bondade de Deus. O Deus que dispôs e está disposto a nos abençoar com bondade, com graça, com misericórdia. Que Deus bondoso, que Deus gracioso. Mas, além de nós vermos a nossa dependência e a bondade de Deus, e portanto nós glorificamos a Deus quando nós estamos pedindo o pão de cada dia, ele diz: o pão de cada dia dá-nos hoje. Isso mostra que Deus está presente interagindo na criação, ou seja, que ele não a abandonou, que ele não apenas criou o alimento e foi embora, mas ele está presente no dia a dia, agindo, operando, como Jesus disse: meu Pai trabalha e eu também trabalho até hoje. O Deus que age, opera, intervém, presente na criação constantemente. De modo que, então, isso nos conduz a uma relação constante com Deus. O Deus que nos sustenta, nos alimenta, cuida todos os dias. Como disse, ele não foi embora e nos deixou para que nós cuidássemos de nós mesmos. Ele cuida de nós constantemente. Então, essa relação diária com Deus, em que Deus está cuidando de nós, e, portanto, nós louvamos e glorificamos, agradecemos e temos esse relacionamento com Ele diário. E esse pão de cada dia pode ser visto no texto do Antigo Testamento, em que Israel, após sair do Egito, é abençoado no deserto com o pão do céu, o maná. O maná era uma dádiva diária. O maná, ele vinha todos os dias. Então, todo dia o povo ia ao campo e então o maná estava ali na superfície e escolhiam e com aquilo faziam bolo, faziam pão e com aquilo eles cozinhavam, faziam uma série de alimentos. Ali era como a farinha de hoje. Então, Deus deu o maná todos os dias, e todos os dias, porque se eles guardassem para o dia seguinte, o maná apodreceria, eles não teriam como comer. Então eles teriam que ir na segunda, na terça, na quarta, na quinta, todo dia eles teriam que colher. Isso nos mostra como eles deveriam viver numa confiança e dependência de Deus diária. Porque uma vez que eles não tinham como guardar o alimento, eles teriam que confiar que Deus ia mandar no dia seguinte. Isso é uma lição fantástica, fundamental. Deus exigiu de Israel que todos os dias eles colhessem e não guardassem. Para quê? Para que Deus fosse glorificado na confiança deles. Eles deveriam confiar no Senhor. E essa é uma pergunta importante para você. Você confia no Senhor? Eu sei que é difícil olhar para a despensa e ela está
vazia, a poupança ela está vazia, e não ter em que se segurar, sustentar, depositar a sua confiança. Isso é difícil para o ser humano. O ser humano ele precisa ver que as coisas estão bem, que há um depósito para que ele se sinta seguro, tranquilo e durma em paz. E é por isso que Deus exige exatamente o oposto. E é por isso também que muitas vezes ele nos coloca em situações em que nós somos exigidos a confiar quando não há nada aparente para nós dizermos assim, eu tenho em que confiar. Então, o Senhor nos exige uma relação de confiança diária. Não importa se está cheia a despensa ou vazia, Deus vai enchê-la para o dia. Deus fazia isso todos os dias com Israel, de forma que Israel todo dia tinha comida. Não tinha como guardar, mas tinha comida todos os dias. E assim teve que exercitar uma confiança nas promessas do Senhor. E Moisés nos fala, em Deuteronômio capítulo 8, versículo a partir do 2 diz, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. E Deus foi até mais adiante, porque não só o pão ele dava todos os dias, e eles deveriam confiar que Deus seria fiel no sustento para com o seu povo, como disse Davi, que olhou para a sua vida, olhou para a vida de outros justos e disse, fui moço, agora sou velho, mas jamais vi um justo desamparado e a sua descendência a mendigar o pão. Ou seja, ele viu como o Senhor é fiel em cuidar daqueles que esperam por ele. Afinal, Deus trabalha para aquele que espera nele. E então Deus deu mais ainda, além do pão. Ele diz no versículo 4, nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Ou seja, Deus ainda deu mais ainda. Ou seja, Deus viu a necessidade e supriu a necessidade graciosamente. Então, quando nós oramos, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, nós estamos proclamando toda a fidelidade de Deus, toda a bondade de Deus, que diariamente cuida do seu povo. Nós estamos confessando a glória de Deus na relação com Ele diária. E estamos anunciando que nós estaremos todos os dias buscando nele, esperando nele o cuidado, o sustento, diariamente. Portanto, quando você orar ao Senhor e pedir o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, lembre-se que esta oração ela é bem abrangente e ela deve expressar, sim, uma confiança verdadeira no Senhor. E deve, sim, ser um testemunho, uma proclamação da glória de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus para conosco. De tal modo que na sua oração e na sua confiança e firmeza seja conhecido diante do mundo o testemunho para que Deus seja glorificado e outras pessoas então possam ser atraídas a uma relação diária com Deus de dependência, de humildade, de amor, de confiança em Cristo Jesus, que é o nosso mediador. Porque nele não só fomos abençoados com o pão de cada dia, em Cristo Jesus, fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, como diz Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 3. E assim nós glorificamos a Deus. Então, quando as coisas estiverem difíceis, quando você perceber que Ele está conduzindo você pelo deserto, para te humilhar, para te provar, para que você aprenda a depender e confiar no Senhor, lembre-se mesmo que em toda a história redentora, tudo que Deus nos revelou nos aponta a fidelidade de Deus, o cuidado de Deus, a bondade de Deus para com o seu povo, que mesmo não merecendo, como nós vemos a respeito de Israel que saiu do Egito, uma geração inteira de homens e mulheres duros de coração, então mesmo não merecendo, Deus cuidou, Deus supriu suas necessidades, porque Ele é fiel. Como diz Paulo a Timóteo,
ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então confie nele. E nos momentos mais difíceis da vida, lembre-se de toda essa história redentora para confortar o teu coração, animar o teu coração e assim você perseverar firme, seguindo adiante, caminhando no deserto, sabendo que o Senhor é fiel e sempre cumprirá as suas promessas. E, portanto, você só deve confiar nelas, para que, esperando no Senhor, você possa ser tanto confortado quanto ser um instrumento para a glória dele, mostrando a todos que realmente é possível descansar quando as situações da vida parecem não permitir esse descanso. Como disse Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E é nessa confiança que devemos andar com o Senhor, o nosso Deus, bondoso e gracioso, que sustenta as nossas vidas diariamente. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Todo louvor, toda honra e glória ao Senhor, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor tem sustentado nesse deserto da vida, em que nós estamos cercados de inimigos, estamos sempre vendo, ó Deus, o mal ao nosso derredor, em que temos lutas, tribulações, angústias, há doenças, há males, porque o mundo jaz no maligno e o pecado está presente na criação. Mesmo assim, Senhor, nós te glorificamos, porque mesmo assim o Senhor nos sustenta com graça, misericórdia e fidelidade às tuas promessas, dando conforto e descanso ao coração de todo aquele que se achega humildemente a ti, para descansar em ti, confiar em ti e esperar em ti. Que o Senhor seja glorificado na vida daqueles que buscam em ti a salvação. E assim é o que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.